O que é um banco de dados? Eu sou Roberto Murta do canal Direção Tech. Bom pessoal, um sistema, um software, ele é nada mais, nada menos que a manipulação de dados. Então, ou seja, as pessoas inserem dados num determinado momento, a gente manipula aqueles dados, dá opção de alteração e tudo, então a gente precisa armazenar. Então na programação a gente tem o código, só que o código ele não armazena os dados, então a gente vem com um banco de dados para poder ter aquela listagem daquelas informações de cliente, de contrato, de parcela, para que sempre que necessário consiga recuperar. Então isso basicamente é um banco de dados. Eu costumo dar um exemplo, que talvez o pessoal costuma entender muito bem, que é igual ao Excel. Imagina que você tem várias planilhas, e dentro delas ali você tem vários registros, várias linhas. Então em seguida aqui eu vou mostrar uma tela com o banco de dados MySQL, aí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona. Bom pessoal, esse é um tema bem comum aí, pessoal ter dúvida, querer entender, porque ele é o início do sistema, ou seja, quem quer entrar na área de programação precisa entender bem sobre o banco de dados, para conseguir ter um bom resultado. Uma definição básica é o armazenamento de informações de forma estruturada. Então a gente costuma até dar um bom exemplo, ou seja, um Excel ele é uma base de dados, ele pode ser uma base de dados, ele assemelha bastante aí com os principais tipos de dados. Então, ou seja, você tem várias planilhas, que em cada planilha ali você vai ter uma listagem de clientes, você vai ter uma listagem de pedidos, você vai ter uma listagem de produtos. Então, essa base de dados, de informações, elas são armazenadas em um banco de dados. Então, eu pego várias informações e agrupo elas de forma estruturada em um ambiente para poder facilitar com que eu consiga ter acesso a essa informação e gerar mais análises, então do agrupamento delas ali, do entendimento do comportamento, a gente vai conseguir tirar conclusões, um faturamento por período, então você agrupa ali as informações sobre as vendas de um determinado período, você vai conseguir gerar uma informação, uma análise final, Então hoje a gente tem vários tipos de banco de dados, eu estou com o exemplo aqui do MySQL, que é um banco de dados bastante utilizado aí, principalmente na programação web, pela facilidade de utilização. A gente tem o PHPMyAdmin, que é um sistema em PHP que faz a administração dele, então facilita bastante, gente? É uma utilização muito comum. Mas a gente também vai ter, por exemplo, o SQL Server, que é uma tecnologia da Microsoft. A gente vai ter o Oracle, que é um banco de dados mais robusto, tem um nível de armazenamento mais pesado, E aí, dando um pouquinho do conceito aqui rapidamente, até usei o exemplo do Excel. O banco de dados ele é muito parecido, Imagina que aqui seja um arquivo de Excel e que cada tabelinha dessa aqui seja uma planilha, E cada planilha vai ter as suas linhas e colunas, Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, nesse caso é a planilha de cliente. Então, eu vou ter a coluna ID, que é o ID do cliente, a razão social do cliente, o ramo. Então, ou seja, eu vou ter uma listagem aqui com vários campos e vários dados desses clientes. Então, é como se fosse uma planilha. Aí, um outro exemplo, eu tenho aqui cliente responsável. Então, tem uma outra planilha que vai me dar todos os responsáveis pelo cliente. Então, aqui eu consigo saber e ter mais de um responsável por cliente. Que aí, de repente, eu posso fazer um filtro. Imagina no Excel, a gente teria aqueles filtros aqui em cima, para poder fazer, deixa eu pegar todos os responsáveis do ID cliente 50. Então, ou seja, aqui eu vou ter esses 4. Então, essa é a forma de estruturar, por isso que a gente fala que é um banco de dados, uma forma estruturada, para não ter repetição de dados, para eu poder ter uma melhor organização e para eu conseguir ter o resultado final que eu desejar. Então, nesse caso aqui, dos clientes, qual que é o meu principal objetivo? Que o sistema consiga acessar essa base de dados, fazer a leitura disso e me dar essa informação no momento que eu precisar fazer um contato com esse cliente. Quem que é o responsável por ele? Então, ou seja, dessa necessidade, a gente identifica e faz essa estruturação para conseguir fazer, porque a parte da linguagem, de um sistema, de um programa, de um site, a linguagem em si, ela não salva nenhum dado, ela só manipula. Então ela busca o dado daqui
e exibe para o usuário, né? O usuário vai ter algumas opções de ação e automaticamente o sistema vem e faz uma alteração nessa base de dados. Tá? Então a lógica do funcionamento é basicamente essa. Tá? Então a gente cria, né, ou seja, o nome das tabelas, o nome dos campos é bem livre, né, claro que não pode usar, né, caractere especial e tudo, e a gente tenta deixar sempre também o mais entendível possível, né, então ID cliente, então eu já sei, o campo função, só de ler o nome do campo você já sabe o que é, isso facilita, né, quando a gente está programando, ou até para você interpretar, imagina que seja uma tabela de Excel, né, para conseguir fazer a interpretação do que aquele campo vai realmente trazer, então facilita bastante esse processo, né, de entendimento e de trabalho. Né. Então aqui, como vocês veem, é um sisteminha básico de controle de contrato, você vê que a gente gera bastante tabelas. Né. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui a parcela, que aí, ou seja, eu tenho de qual contrato que ela é, qual que é o valor, qual que é o vencimento. Então a gente tem alguns campos, né, para poder ter alguns tipos de controle, que, ou seja, se ela tiver com data de baixa, eu sei porque ela foi baixada. Se ela tiver com paga 01, eu sei se ela foi paga ou não. Então, ou seja, aqui a gente vai colocando os campos para poder auxiliar o sistema, né, a gerar a informação que o usuário precisa em determinado momento, né, de acordo com o requisito que for necessário para um determinado desenvolvimento. A gente planeja aqui as tabelas para conseguir ter esses controles. Né? Então, uma vez salvo aqui, né, o sistema de gerenciamento do banco de dados, ele vai estar armazenando e gerenciando aqui sempre. Espero ter contribuído aí para vocês conseguirem conhecer e entender um pouquinho mais desse mundo de programação e de banco de dados.